Notícia que chegou à nossa redação há pouco. O Senado aprovou o texto base da lei que prevê o fim das saidinhas de presos em datas comemorativas, como Natal, Dia das Mães. A gente volta mais uma vez para o Congresso Nacional para conversar com a repórter Luciana Amaral, que também estava acompanhando esse desenrolar, essa tramitação. Aprovada então, Luciana? Aprovado, Márcio. E olha, aprovado com a maciça maioria de quem está no plenário do Senado, tanto da oposição quanto da própria base aliada do presidente Lula. Esse texto base foi aprovado por 62-2. Os únicos senadores que se colocaram contra esse texto são os senadores Cid Gomes e Rogério Carvalho. Ainda pode ter alguma mudança pontual, eu vou explicar isso logo mais, mas é importante então já trazer os pontos principais, o que muda e o que já está certo, viu? O que esse projeto, então, ele diz? Ele acaba com as famosas saidinhas em datas comemorativas, por exemplo, Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, Ano Novo, mas continua a permissão da saidinha para presos do regime semiaberto poderem estudar, por exemplo, para completar o ensino médio ou então também fazer algum curso profissionalizante. A mudança, no entanto, não se estende para quem cometeu crimes hediondos ou com grave ameaça. Hoje, esse benefício é negado só para quem cometeu algum crime hediondo. O texto, ele também fala sobre o uso de tornozeleira eletrônica, coloca ali algumas sugestões de mais usos da tornozeleira e também determina a necessidade de um exame criminológico para que um preso tenha o direito à progressão do regime. Hoje, a legislação não faz menção a isso diretamente. Lembrando que na Câmara dos Deputados, os deputados tinham aprovado acabar de vez com a saidinha, com todas as formas dela. Como houve essa mudança aqui no Senado Federal, esse texto agora ele volta por uma nova rodada de análise lá na Câmara dos Deputados. E olha, o relator Flávio Bolsonaro, ele não acatou nenhuma sugestão de mudança que foram feitas aqui no plenário da Casa. Por exemplo, para abranger a saidinha em relação a quem quer estudar a educação básica, completar o ensino fundamental, ele também não aceitou que condenados reincidentes ou condenados por crimes inafiançáveis sejam excluídos do direito da saidinha. Daí, os senadores que fizeram essas sugestões, eles apresentaram pedidos no plenário para que essas sugestões sejam analisadas de forma separada do texto que já foi aprovado. É nessa fase, então, que os senadores estão. Eles estão analisando, então, se eles mudam algum desses pontos, por exemplo, abranger quem cometeu um crime inafiançável, a restrição da saidinha, viu, Márcio? Volto contigo, a gente vai acompanhando. Muito obrigado, Luciana Amaral, mais uma vez falando com a gente ao vivo, direto de Brasília. Importante colocar nessa conversa Jussara Soares. Jussara, esse projeto tinha como relator o senador Flávio Bolsonaro. É um projeto que tem a cara da oposição, a bancada que defende o combate à violência com muita força e principalmente sabendo que esse ano a questão de segurança pública vai ganhar uma força relevante nas eleições. Isso explica por que o governo, por que os senadores governistas não fizeram muita força para derrubar esse projeto, Jussara? Exatamente, Márcio, é bem isso. A explicação está aí. Lembrando que a segurança pública e o combate à criminalidade é um dos pontos mais sensíveis do governo Lula. Tanto que agora com o novo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, ao assumir, ele disse que essa seria a prioridade do governo. Agora ele está enfrentando ali a questão da fuga de Mossoró, que aumenta a pressão ainda mais ao governo. Fato é que mesmo assim, apesar de ter passado ali sem nenhum esforço dos governistas, né, esse projeto ter passado, o texto base ter sido aprovado, tem alguns aliados que ainda falam que defendem que o presidente Lula possa vetar alguns trechos. Mas há pouco, o senador Jacques Wagner, que é líder ali do governo no Senado, disse que não tem absolutamente nenhuma posição definida sobre se haverá ou não veto em relação a esse projeto. Fato é que, aprovado, né, depois de aprovado totalmente, o presidente Lula vai analisar ali junto com o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, e também o ministro Jorge Messias, da Advocacia Geral da União. Mas a percepção é essa mesmo, é um tema muito sensível para o governo, então deixou passar.
o governo tem outras prioridades no Congresso, principalmente as pautas econômicas, e, nesse caso, é melhor não mexer nesse vespeiro que se tornou a criminalidade para o governo. Muito obrigado mais uma vez, Jussara Soares.